Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast e hoje falaremos sobre vendas, marketing e negociação em altíssimo nível por aqui, pois estamos com uma expert na advocacia empresarial que é mestre em prospectar negócios tributários. E eu diria que o que ela tem para contar é o desejo de muitos advogados que entram no empresarial, mas têm muita dificuldade de gerar bons negócios e fazer o escritório prosperar. Então hoje esse podcast vale muita grana, viu, rapaz? E eu tô sabendo que ela participou de um jantar do Masterboard esses dias, que a mulherada ficou em pé, aplaudiu, jogou vinho na tela, não sei o quê. Parece que foi um sucesso. Deixa eu fazer um breve resumo aqui da vida da nossa convidada, porque obviamente ela vai contar ao longo do podcast um pouco da trajetória dela. Estamos com a Marilis Tissei, ela é advogada empresarial e consultora de negócios, já passou por alguns escritórios de renome, como Martinelli Advogados, e hoje é gestora comercial na MV Consultores, que está bombando no tributário. E ela vai nos contar o segredo aí da mudança de posicionamento que deu literalmente um upgrade na sua carreira. Então, Marilis, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como já falei, sempre ouvia, o podcast, acompanho vocês, então me sinto muito privilegiada em poder estar aqui. A gente que agradece. Show de bola. E também estamos com o Yuri Melo, que ele veio a própria mãe, Dona Salete Melo, dando uma aula de network há alguns anos, ensinando os mais jovens a como ganhar dinheiro na advocacia. Né? Eu ainda estou aprendendo, eu não peguei a última aula ainda. Tem aula em casa ainda. Mas já sei como fazer networking, agora eu estou aprendendo a segunda parte, que é fazer dinheiro agora. O cara tem network, ele sabe, é verdade, isso faz certo. Vamos lá, vamos direto ao que interessa, Marilis. Eu vou começar pelo final, tá? E depois a gente vai contando alguns detalhes da tua trajetória, porque eu sei que o final é o que mais interessa para o nosso público e aqui a gente fala aquilo que eles querem saber. Afinal, como captar clientes na advocacia tributária? Eu vou dar um contexto só do que eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho. A pergunta do milhão seria basicamente assim, como chegar nos decisores da empresa, em que realmente tem empresas que têm potencial de gerar grandes causas, tá? Vou começar pelo mais difícil, depois você vai pincelando, a gente vai voltando um pouquinho. Essa pergunta é simples, vamos lá. Direto para pergunta do milhão. Tá, vamos lá. Sempre quando eu inicio uma prospecção, eu sempre penso na alta direção. O meu intuito, o meu foco é sempre conversar com a diretoria, com o board da empresa. Então, para mim é sempre interessante apresentar o meu trabalho, a nossa proposta e o negócio em si para a direção, quem vai decidir, quem tem esse poder de decisão, quem tem essa influência na decisão. E como chegar até eles. Toda vez que a gente entende qual é a necessidade, a exigência da empresa naquele trabalho em si, a gente precisa entender o que eles pensam, onde eles buscam essa segurança. Então, a palavra-chave que eu diria seria segurança. Todo empresário que ele quer dinheiro, claro, é caixa, é fluxo, eu ofereço o quê? Uma compensação tributária? Não, eu ofereço melhoria no fluxo de caixa, eu ofereço que ele tenha segurança em poder fazer esse trabalho. Primeiro, ele quer dinheiro? Ele quer, mas ele quer segurança para conseguir fazer aquilo acontecer. Se ele não sentir essa segurança, não adianta o diretor financeiro, a contabilidade dizer que precisa, ele não vai querer. Então, eu preciso entender como eu gero essa segurança para ele. E como a gente consegue fazer isso dentro da área tributária? Através das nossas cortes, através das instituições que geram esse tipo de segurança. Então, a gente tem o que eu costumo acompanhar e levar até eles. Decisões do CARF, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal. As próprias soluções de consulta da Receita. Por quê? Muitas vezes há essa divergência, Também as decisões do tribunal. Então, eu pego todas essas decisões, esse conglomerado de informações, vejo qual é a diferença entre elas, faço esse estudo, essa pesquisa bem minuciosa do trabalho específico. Marilis, mas o direito tributário tem uma infinidade de temas. Tem, claro, por isso, antes disso tudo, a gente vai fazer o estudo da empresa, do negócio, do que é válido e necessário, e que corresponde às exigências da empresa, para depois eu poder acessar o board. Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala em segurança, me parece que você está falando no segundo estágio. Me corrija se eu estiver errado. Mas quando você começa, a primeira fala já é a segurança? Ou primeiro a gente fala em dinheiro? Ou até antes, assim, como é que você consegue acesso à empresa em si? Tipo assim, às vezes você tem talvez a Martinelli, um nome forte, a MV, mas qual que é as principais estratégias para conseguir esse primeiro contato? E daí essa pergunta que fez. Para mim, pouco importa o nome da instituição, tá, Yuri? Eu não acho que isso pode agregar, sim, gera uma confiabilidade, gera uma credibilidade.
Claro. Só que se eu chegar sem preparo, representando uma grande instituição, piorou. Nunca que eu vou conseguir prospectar. Eu posso conseguir a reunião, posso conseguir o acesso, mas a venda não. E não é isso que eu quero. Eu quero realmente trazer um resultado. Então, como que eu acesso essas empresas? Eu entendo que é importante que eles saibam quem eu sou, eu, Amarílis, né? Quem eu represento também, sim. Mas como que eu consigo chegar até eles? Estando junto a eles. Então, eu participo sempre, procuro participar de entidades que eu possa ali tanto me relacionar, fazer um networking eficaz. Também não adianta só fazer um networking, eu preciso realmente ser interessante, parecer interessante, né? Hoje em dia a gente fala muito em network, mas as pessoas estão fazendo network mais por interesse, sendo mais interesseiras do que interessantes. E não só interessantes, interessada também. Então, eu quero que o empresário veja que eu sou interessada no negócio dele. Não pelo retorno financeiro que ele vai trazer para mim, mas pela diferença que eu faço para ele, o resultado que eu gero através do meu trabalho. Dá uma dica de ouro sobre isso, sobre networking? Não, sobre se tornar interessante para o empresário. Você abre Competência. uma conversa. Não tem segredo para mim isso aí. Não tem segredo. Quanto mais competente, quanto mais estudo eu tiver, mais ele vai entender que eu sei. Não, sim, mas na hora do network, ali, depois você conectou com um baita empresário, tá com um empresário do teu lado ali. Você tem alguma sacada, alguma dica de ouro assim que você fala, puxa, aqui eu dou uma olhadinha rápida no Google, vejo o tamanho da empresa, eu vejo, conecto com alguma situação. Com certeza, com certeza. O segmento. É que eu gosto muito de estudar. Então, dentro do tributário, por exemplo, eu não vou falar com ele sobre algo que eu não sei. E se ele me perguntar algo que eu não sei, com certeza eu vou direcionar a conversa a algo que eu saiba dizer. Então, como eu estudo muito realmente as áreas que eu trabalho, se eu tô de cara com um empresário, eu sei do que eu vou dizer. Então, eu gosto muito de falar do negócio dele. O empresário brilha o olho quando você fala sobre o negócio dele, é o filho. É a mesma coisa que você estiver falando com uma mãe de um filho. É falar para o empresário sobre a empresa dele. Então, você sabe sobre a empresa, você sabe sobre o negócio. Às vezes, você não sabe detalhes da empresa dele, mas você tem uma noção. Vamos supor que seja um abatedor de aves. Dependendo do porte, você sabe quantos funcionários ele tem, você sabe para quantos continentes ele exporta, você sabe qual que é a influência dessa importação, você sabe qual que é o principal benefício. Essas 4 coisas que eu falo pra ele já se sente interessante. Eu pensei numa piada que ia chegar pra ele. Pô, quantas galinhas que você bateu hoje? Já sei tudo agora. Não, mas é interessante isso, porque essa diferença do interesseiro pro interessado é gigante, né? E acho que o advogado muitas vezes se coloca numa posição assim de... Não, o intelecto aqui que eu criei é minha fonte de sustento. Não vou ficar aí dando de graça por aí. Mas quando você se torna interessado, não necessariamente você vai ficar dando consultoria de graça, mas você vai, de fato, entender o negócio da pessoa e fazer ela perceber que você se importa, né? E fazer mais perguntas do que tentar ser o consultor ali, né? Por exemplo, como eu estudo muito a área comercial, então eu estudo muito venda, para mim, o segredo da venda é você saber o que a pessoa precisa. Porque às vezes você sabe o que ela quer, mas ela não sabe o que ela precisa. Então, você saber o que ela precisa te dá suporte para que você possa oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar um ramo do agro que exporte muito. Quais são os 3 benefícios principais? Eu vou falar sobre esses 3 benefícios principais. Muitas vezes ele já sabe, mas ele vê que você sabe também, para ele é muito importante. Então, ele quer continuar conversando com você. E outra coisa que acontece muito, o empresário ama falar do negócio dele. Se você dá uma engatadinha... Quantas aves vocês estão abatendo por dia? 500? 1000? Ai, não, ainda não. Estamos quase lá. Sério? Porque eu tenho certeza que em breve vocês vão alcançar, né? Vocês já estão em tantos países, então é questão de pouco tempo. Mas aí você começa a entrar num outro aspecto de como ele pode fazer isso. Então, também você precisa estudar o segmento, o ramo dele. Sem pensar como empresário, na verdade, né? Exato. Sem pensar como advogado só. Eu nem penso muito como... Eu nem procuro pensar como advogado, até mesmo porque dentro da advocacia a gente se limita muito comercialmente, né? A gente tem todos os limites de código de ética, de estatuto da OAB. Então, se a gente fosse realmente só pela advocacia, não tô falando que a gente não tem que fazer isso, mas pensar como advogado te permite aumentar esse seu horizonte, né? Abranger novas oportunidades, não só dentro do direito, mas como, né? Outras áreas que Agora, você permeiam. disse assim, da questão da confiança e para essas grandes empresas isso é importante para fechar, entender que o risco e tudo mais, né? O que você entende também. Mas a minha pergunta seria assim,
tem muito advogado oferecendo coisas, entre aspas, parecidas, vamos dizer, né? Uhum. Ou as teses não vai ter muito diferenciação, a não ser que seja uma coisa muito específica. Mas por que ele decide por um e não pelo outro, assim? Vamos dizer que ele já passou da fase da confiança, assim, entendi, essa tese aqui vai dar certo, meus concorrentes já estão fazendo, o mercado já está se mobilizando. Ou aqueles que já foram abordados, inclusive, que a maioria já foi abordado, né? Já teve 5 advogados aqui falando a mesma tese. Acho que vou começar a dar uma olhadinha nisso. Né? Por que ele vai ligar para a Marilise e não para o outro? Pelo tamanho do benefício, às vezes. Tem alguns advogados que eles conseguem ter essa dinâmica de oferecer algo a mais. Tanto dentro do benefício, quanto dentro do retorno rápido. Então, tem dentro de uma mesma tese várias formas que você pode trabalhar com ela. E alguns escritórios realmente são mais dinâmicos, são mais seguros, mesmo sendo mais dinâmico. Então, acho que quanto mais a gente consegue ir aprimorando o nosso processo dentro do escritório, mais a gente tem a oferecer. Então, acho que o cliente vai olhar tudo isso. Ele vai olhar a credibilidade, ele vai olhar a segurança, ele vai olhar quanto de despesa a menos ele vai ter para escolher e qual vai ser esse retorno. E assim, uma coisa que eu vejo muitos advogados muito bons, e como eu sou consultora, né, de negócios, as empresas que estão na minha carteira ou até que eu estou prospectando me apresentam outras propostas, me mandam outros e-mails para eu dar uma olhada. E eu vejo muito o advogado, ele tem que ser seguro, ele tem que ser conservador, mas ele não passa aquela cumplicidade. Não, tô junto com você aqui nesse processo. Vai acontecer assim, 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 contar parte a parte, eu vou estar com você até aqui, depois disso a gente vai ter um recurso, mas eu continuo contigo. Depois do trânsito em julgado, a gente vai fazer toda a parte de levantamento de créditos, do aproveitamento. Aqui eu também estou com você, dessa forma. Então, esse detalhamento é muito importante. Então, essa forma de abordagem também. Bem bacana. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre técnica, Marilise, relacionada ao contato em si, né? Tipo, técnica de abordagem, telefone, LinkedIn, Instagram. Um dia eu até te perguntei sobre isso, né? Você me contou alguns detalhes. O que você utiliza, o que você mais gosta, o que você vê que funciona, o que não funciona? Dentro do Google a gente consegue, né? Várias informações da empresa. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dizer que as empresas não gostam de serem invadidas. E elas se sentem muitas vezes na abordagem que o comercial faz, que o advogado faz, que a consultoria faz, é um pouco invasiva mesmo. Então, toma muito cuidado com isso, né? Você pesquisar, você estudar a empresa é muito importante, mas não aborde de uma forma tão direta que pareça assim, eu sei tudo sobre você. Eu entrei na Receita, busquei informações e tá aqui, vou resolver o seu problema com um milagre, que é o que tem acontecido muito. E não é dessa forma. Os advogados, consultores precisam entender que o processo é longo, não é rápido. Não estou querendo dizer que tem um prazo para você prospectar só depois de um ano. Não, pode ser que você acerte, eu já prospectei com 2 meses. Já prospectei até com menos. No entanto... Desde o primeiro contato, quando você fala 2 meses, até o fechamento de contrato. Até o fechamento de contrato. Okay. A pessoa já me conhecia. Essa pessoa foi uma pessoa que me buscou por uma palestra que eu dei. Então, diferente. Entendi. Não fui eu que só fui pesquisar a empresa. Então, tem vários tipos de prospecções. Agora, tem alguns sistemas que realmente nos dão algumas informações. Não são informações sigilosas, mas são informações que são públicas, para a gente, pelo menos, conseguir entender qual é o perfil da empresa. Conhecendo, sabendo qual é esse perfil, eu consigo entender qual é o tipo de trabalho que eu posso vender ali, com quem que eu vou falar. É muito importante você saber quem vai ser o seu interlocutor dentro da empresa, né, para o deslinde da proposta, da prospecção. Então, eu acho que é importante você ter esses sistemas, você ter esses acessos, mas muito mais importante que isso é você saber a forma que você vai abordar, que o seu prospect vai receber, né, aquela prospecção. Mas depois que você sabe, então, você tem as informações, pelo que eu entendi aqui, né, resumindo, você controla, segura aquelas informações, não solta, né, tudo, porque às vezes você vai falar uma informação que o cliente se sente invadido, né? Como é que você faz esse primeiro contato? É por e-mail, se alterna? Muito se fala em touch points, né? Vou fazer uns 3, 4 touch points. Por onde que eles respondem melhor? Onde tem mais eficiência? Antes de abordar, eu procuro saber quem é o interlocutor e de que forma que ele reage melhor. Então, eu procuro ele no LinkedIn. Boa. Eu busco ele em todos os canais que eu posso encontrar qualquer informação dele.
Então, eu conhecendo essa pessoa, se eu vejo que ele é mais conservador, eu prefiro ligar na empresa, conversar com a secretária dele, perguntar, ganhar ali a secretária, conversar com ela, perguntar se ela acha melhor que eu ligue, se ele está presente, se eu já posso conversar, ou se ela entende que seria melhor enviar um e-mail, eu ligo no outro dia. Driblar a secretária é um caso à parte, né? Cara, isso aí Nossa. é uma barreira, né? Eu sou super melhor amiga das secretárias. Tem que ser, né? De Isso é um chegar pulo na do gato, empresa, importante. levar chocolate, conversar, abrir o coração. Olha eu contando. Mas eu amo elas mesmo. Tá, mas tem alguma dica Todas as assim? secretárias Porque isso é uma que das são perguntas nossas bem ouvintes. Tem o tradicionais. coração. Eu já recebi várias Tem o perguntas coração. dessa, tipo, como driblar a secretária? Tem alguma dica, não? Uma dica de ouro, assim, tipo, para driblar a Como secretária? driblar? Chocolate ao leite. Gente, não. Não, eu por acho telefone, às vezes, né? Como ela bem colocou, ela falou: você acha melhor eu ligar um pouco mais tarde? Você acha melhor eu passar um e-mail? Né? Porque tem secretárias e secretárias. Tem algumas que são um pouco mais diretas, estão de saco cheio, porque muita gente quer falar com aquele advogado, com aquele empresário, Sim. e ele não quer que passe, né? Sim. Então, Tem ela que é se passar o... por um familiar. ela é o fala leão, assim, né? Como é que você faz o isso? seu João tá por aí? O Joãozinho tá por aí? Então, eu ia contar Que é a sobre prima isso. dele. A primeira tentativa, eu tento, na real, sou gestor comercial, isso e aquilo, eu faço toda a apresentação. Geralmente ela fala, olha, a gente não tá autorizado, tal. Ok, eu não ligo. Numa outra, peço e-mail, mando e-mail. Se não respondeu, se eu não tive retorno nenhum, aí eu ligo numa outra vez perguntando, já falando com ele. O seu Wilson tá por aí, que ele tá esperando, pediu pra eu ligar, pra eu entrar em contato. Quem gostaria? Aí eu já falo, é a Marilis. Pô, já conversamos por e-mail faz meses Aí aqui. às vezes eu falo assim, se eu só consigo atender agora. Se ele não puder atender agora, eu não sei quando eu consigo ligar de novo. Tipo, se o cara estivesse esperando, eu já consegui falar com o cara assim. É. E daí ele perguntou pra mim. E daí ele perguntou pra mim assim, mas da onde a gente se falou? Aí eu falei assim, não, nós não nos falamos. Eu expliquei, né? Eu liguei numa outra vez e conversei, te enviei um e-mail, fiquei aguardando, Legal. disse que ligaria novamente. O senhor lembra do e-mail? Tá no dia tal. Aí peço pra ele olhar. Tá. Tem cara que já não achou legal, Sim. mas me atendeu. Mas ótimo. Mas faz tem uma parte. técnicazinha por e-mail que ela se baseia nessa construção que você faz. Só que no final do e-mail, você coloca, fala assim, olha, inclusive vou te ligar na quinta-feira, tá? E aí a gente fala um pouquinho melhor a respeito. Você não pergunta quando você boa. pode ligar. Você coloca, já né? afirma que você vai ligar em tal dia. E você liga, entendeu? Faz E aí sentido. você conecta. Você fala assim, não, eu falei Sim. que ia ligar hoje pra ele tá esperando a minha ligação. Só que se ele não respondeu, ele não viu o teu e-mail. Aham. Daí quando ele entra, ele fala, realmente eu vi que você ia ligar aqui. Então Gente, fica um pouquinho só mais que gentil. isso é uma habilidade. É uma habilidade do povo, cara de pau, porque as pessoas não têm coragem nem de Sim. ligar. Imagina de ligar já assim, né? Com essa Tipo, descontração. quero falar. Legal. No LinkedIn eu consigo bastante acesso. Gosto Top. muito. Quando não tô conseguindo, antes de tudo isso, eu tento falar no LinkedIn, tento, mando lá, consigo retorno. Eu acho bem legal trabalhar no LinkedIn LinkedIn. tem um retorno alto? Eu tenho. Nossa, que acho que tá bombado de propaganda já inbox no LinkedIn, né? Você tem que Não, se eu diferenciar bem, né? Qual que é a tua linha de discurso no LinkedIn, assim, a primeira? Eu chego me apresentando, falo que eu preciso falar sobre determinado ponto. Bem Sucinto. bem concisa, bem em suma, assim. Preciso falar sobre isso. Você tem uma disponibilidade hoje às 14 horas? Já mando assim. Tem diferentes formas de abordagem, né? A gente é bastante abordado no LinkedIn. Ali tem algumas que, assim, se você não responde, você fica se sentindo mal. E essas que você fica se sentindo mal é porque a abordagem ela funcionou. Geralmente é uma abordagem muito recíproca, que usa reciprocidade. Então ele entrega uma Sim. informação, ele faz um elogio. O elogio funciona super bem, né? Como você falou aqui no começo, tenta entender um pouquinho da empresa, então conecta alguma coisa. Puxa, eu vi que vocês trabalham nesse segmento, eu atendi essa empresa, eu conheço essa empresa, tem uma operação que pode ser semelhante ao que vocês têm, um problema que vocês têm aí. Então você começa fazendo elogio e começa trazendo algo de valor, né? Que é o interessante. A pessoa fica num dever ali, tipo, eu não vou responder. Você fica se sentindo mal. É que Aí tem você não alguns pode que responder. mandam obrigado. assim, uns 4 parágrafos e uma Isso. apresentação de 20 páginas anexas. Assim. Não. Você vê que foi copiar e colar, né? Bom motivo dia, pelo- amigo. O motivo pelo qual eu gosto muito de participar de palestras, de eventos, e, gente, é que agora a gente tá na pandemia, mas quando não tava, todos os dias eu procurava estar em um lugar. Porque daí, muitos deles dão palestras. Aí eu já chego com essa, às vezes eu procuro no Instagram mesmo. Nossa, incrível sua palestra de ontem. Estava presente, falo. E daí no final eu já mando. Vocês têm, eu já pesquisei, já sei que não tem. Vocês fazem esse tipo de trabalho?
Será que eu teria a possibilidade de 10 minutos poder retribuir por todo o ensinamento que você me passou ontem? Mas você chega a entrar, tipo assim, no detalhe, pegar o CNPJ da empresa antecipado, que é fácil hoje em dia, e fazer uma pesquisa em tribunal já antes, assim? Sim, Pra saber com se tem certeza. relação tributária, aquela outra? Toda. Antes da primeira conversa, às vezes, faz isso. Não, sempre. Sempre? Sempre. Eu nunca vou conversar sem saber tudo. Muito bom. E assim, eu não pego só a tese. Eu pego quando entrou, eu pego o escritório, porque do escritório eu já consigo saber se essa empresa procurou um escritório mais arrojado ou mega conservador, daqueles senhorzinhos que, nossa, que são super conservadores, ou seja, o cara gosta desse senhorzinho conservador, minha conversa com ele é outro tipo. Ou o escritório é mais dinâmico, eu já consigo acessar mais livre, assim, né, ser mais solta. Mas eu faço data, escritório, quais são as fases, quando foi a sentença. Essa do quando foi a sentença é muito bom, porque muitas vezes eles não sabem quando foi a sentença, não sabem se transitou em julgado. Aí eu falei assim... Aí ferra o outro advogado às vezes também, né? Muitas vezes. Esse prazo aqui, ele perdeu mesmo? Esse prazo aqui, o senhor tá sabendo? Isso, eu já Porque, mandei né? por e-mail. Tá sabendo que esse prazo aqui depois tinha um alvará lindo aqui pro senhor de X milhões? Eu não queria... O crédito tava na boca do gol. Eu não queria gol. fazer isso uma vez, Sim. mas o cara não quis me atender. Ele falou que já tinha consultoria. Eu falei, então, eu sei que o senhor já tem consultoria, só queria saber se o senhor já substituiu. Porque em vista da perda do prazo, eu não queria falar. Sim. Mas O tava cara lá. não quis me receber. Vendedor é Eu não vendedor, queria tem que ser falar. vendedor, O né? cara não quis me Escapuliu. receber. Deixa eu tomar a liberdade de dar uma pivotada aqui no assunto, porque a gente tem... Nossa, dá pra ficar muito tempo falando com você sobre isso, sei que você manja bastante, mas eu queria aproveitar um pouquinho também teu conhecimento nas outras áreas do direito empresarial, tá? Muita gente procura, de fato, assim, desta forma, áreas do direito empresarial. Então a gente tem um pouquinho de experiência com o público aqui, de saber que eles estão tentando entender que áreas que dá pra atuar, certo? E você, como tá dentro das empresas e acaba vendo, né, você tá com foco no tributário, mas você acaba vendo outros diversos problemas, né? Sim. Então eu queria perguntar pra ti, assim, pra você passar alguns insights, algumas ideias para quem está nos ouvindo, outras oportunidades, outras portas de entrada que eventualmente existem para entrar no negócio, que não pelo tributário, às vezes pelo societário, às vezes pelo fiscal, seja qual for, né? Sim. Que você enxerga que poucas pessoas batem nisso hoje. Poucas pessoas baterem nisso hoje é difícil. O que eu acho que é bem fácil é encontrar gente competente que realmente vai conseguir prospectar. Porque como eu falei, para mim prospecção não é técnicazinha, não é sistema que a gente usa, sistema qualquer um pode comprar. Você tem que ter competência para fazer essa prospecção. Então, Fácil não, difícil, você quer dizer. Difícil achar gente que saiba fazer, né? A prospecção na forma correta, né? Isso. Perfeito. Isso. Eu falei errado, né? Perdão. Difícil achar quem tenha esse nível de competência para prospecção. Perfeito. É muito difícil, realmente, você prospectar uma empresa. Hoje não é fácil. Todas já são assessoradas. Todas têm uma banca. Outra coisa que eu gosto muito de fazer antes de responder isso eu nunca quero substituir a banca que está lá. Eu quero agregar com algo que eu faça que eles não estejam fazendo. Bem legal. Muitas vezes eu entro em contato com a banca para que eles fiquem confortáveis. Contabilidade, então, mais ainda. Mas voltando... A área fiscal é uma área muito interessante, porque é delicada, para você se estabelecer nessa área também não é fácil. Na nossa equipe nós estamos dentro do Conselho de Contribuintes, nós estamos indo ao CARF, então nós temos todo esse respaldo de profissionais que têm essa expertise bem fundamentada. E nós temos quem trabalha, o diretor do ICMS, do PiscoFins, do Reintegra, do P&D. Caramba, do bem imposto de específicos. Renda, bem específico. Então, quanto mais específico é a nossa apresentação, mais tranquila vai ser a prospecção, porque mais competência a gente vai passar. Bem legal. Voltando aos temas. Então, essa área fiscal é legal, o compliance é super interessante, é uma área muito procurada, então tem uma demanda grande. Infelizmente, as empresas acabam buscando mais por Big Four, como a própria LGPD, né? Porque tem essa segurança, né? Então, assim, são áreas que dá para se especializar, que é legal. Uma área que eu acho muito bacana, que não é fácil encontrar cliente, claro, mas que eu vejo que tem demanda, é as constituições de offshore. Legal. Porque há no Brasil um público, né, muito grande para isso, só que a gente não fica sabendo, porque, claro, ninguém fala assim, a gente constitui um offshore hoje. Não, é algo que é mais velado, né, mais sigiloso até pelo tamanho, né, da operação. Então, isso é muito legal. Mercado de capitais, para trabalhar com as sociedades anônimas. Marília, você está falando de coisa muito grande. Se quiser trabalhar com coisas
menores, também tem a parte bancária super interessante, tem as operações passivas, as operações ativas, as operações acessórias dentro do bancário, que vem totalmente empresarial. Legal. Um societário, muito legal também, difícil encontrar pessoas bem especializadas, então fusões e aquisições, as M&As, dentro do Brasil, hoje nós temos um cenário muito bom para M&A, porque pelo nosso próprio cenário, né, muitas empresas chegando, muitas empresas fechando, então as operações dentro do societário são legais. E outra coisa, há muita confusão com societário e tributário. O dia que o advogado entender que tem essa demanda no mercado para você trabalhar com tributário e societário e trazer uma solução para o cliente, esse advogado vai se diferenciar. Mas qual é a confusão que geralmente acontece? Regime tributário, porte empresarial e enquadramento. Enquadramento societário. Então, por exemplo, um registro de uma empresa. Ontem eu falei isso no Instagram. Tem diferença de você registrar uma empresa na sociedade simples, sociedade limitada, e é uma dúvida tão pequena que os advogados não sabem responder. Então, a gente está pensando grande, mas, poxa, começa pensando pequenininho aqui. Você sabe falar sobre isso? Ai, não sei, mas estou querendo fazer uma holding. O povo está querendo aprender holding, está fazendo curso adoidado de holding na internet, mas não sabe a diferença de um registro de uma sociedade simples ou sociedade... Não sabe a diferença de uma sociedade simples pura e uma sociedade simples limitada. Perfeito. Quem dirá fazer uma holding? Então, poxa, comece entendendo que tem uma hierarquia aí dentro do próprio direito. Para aí você dizer, sou especialista na área. Comece de baixo, né? É que com as mídias sociais, hoje todo mundo quer começar muito grande, quer parecer muito grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí acaba não vendendo, porque na hora de vender não consegue imprimir. Fato, faz sentido. Fica muito superficial, né? O conhecimento que a gente tem. Para falar sobre algum assunto, costumo dizer que você brinca com o assunto quando você sabe sobre ele. Você consegue fazer até analogias, né? Falar, puxa, uma empresa, né, uma ME, uma empresa limitada, é como XYZ. Você usa alguns comparativos que está tão acostumado com aquilo que você brinca. Sim. Mas quando você não entende, assunto, né, você tem que passar por cima, você tem que passar rápido por aquele assunto e cai direto na holding. Exato. Então você acaba sendo pego de surpresa. É que vira moda, né? Tem alguns modismos dentro do direito que eu acho muito ruim. Holding acho que é um deles aí que está super em alta. Compliance também, LGPD, né? super. Não estou querendo dizer que não tem que fazer, mas procure estudar melhor o que vem antes disso. Estude tudo junto, né? Passe menos tempo no Instagram e mais tempo se preparando. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso ainda, que você abordou várias áreas aqui super legais, tá? Dentro do direito empresarial, mas a relação sobre a figura do especialista, assim, né? Muita gente fala aqui sobre, seja especialista. Você acha, na tua opinião, por exemplo, você é consultora de negócio, você acaba tendo que aprender um pouco sobre tudo. Mas se você tivesse que advogar, certo? Aí você recomendaria mais ser um especialista ou ainda assim, puxa, vá aprender sobre outras coisas, mas seja um específico, por exemplo, em compliance. Como é que você olha para isso? Específico, por exemplo, em compliance. Eu já ia até te dar o meu exemplo. Quando eu quis fazer o compliance, lá em 2016, estudar o compliance, estava começando, né? No Brasil, essa lei estava começando a pegar. Na verdade, ela teve um boom forte mesmo a partir de 2019. Foi quando as empresas começaram a se obrigar às regulações, né? Veio em 2018, veio o Banco Central e deu o prazo de até 31 de dezembro de 2018 para que todas as instituições financeiras e cooperativas tivessem compliance. Então, todas as organizações começaram a se manifestar com essa obrigatoriedade. Então, eu comecei a estudar o compliance em 2016 com esse intuito. Porque eu fui a um evento sozinha em São Paulo, saí daqui de Maringá, fui a um evento no IASP, que eu queria muito assistir aquela palestra. E ao final do evento eu conversei com um sócio de um grande escritório e ele me falou, você já pensou, eu tinha 3 anos de formada só, você já pensou no compliance? Eu falei assim, eu li sobre isso essa semana, foi muita coincidência. Ele falou, então especialize-se, porque vai ter um boom muito grande no país e nós não temos muita demanda e não temos profissionais habilitados. Eu cheguei em Maringá, comecei a estudar onde que eu ia me especializar. Vi que tinha a FGV e o INSPER e acabei optando pelo INSPER por questão de logística do curso. Mas o meu intuito era ser uma especialista em compliance. E eu trabalhei muito em cima disso, tanto nas mídias, quanto vendendo o próprio compliance. Na época, comecei a dar os cursos de compliance em 2018, eu dei palestras, fui para o Nordeste, fui para vários lugares do país e hoje eu faço prospecção passiva. Eu não vendo mais, eu não vendo compliance, não ligo para nenhuma empresa vendendo compliance, mas eu faço compliance, eu tenho uma equipe de compliance
Na verdade, eu coordeno, eles fazem, porque chega esse pedido para mim. Porque eu fiz essa... Então, com Você plantou certeza, lá se atrás, né? especializar. Esse é o benefício de se especializar, né? Se torna Exatamente. autoridade no assunto e as pessoas vão buscar você pelo que você construiu também em volta, né? Não é só pelo que você Você acaba se tornando uma referência. Eu acho que a referência vende por si só. A autoridade vende por si só. Então, você não consegue ir sendo generalista. Eu não vou tratar um câncer num câncer da cabeça, num gastro. Eu vou procurar credo, que o exemplo mais horrível. Só para contextualizar de uma forma... Ninguém nunca vai esquecer. Perfeito. Ô, Marilis, ainda nessa linha de áreas do direito empresarial, quanto tempo você acha que leva, né? Porque você falou bem do compliance, e aí o que acontece, né? Depois a gente vai entrar em carreira com mais detalhe, mas você falou do compliance e daqui a pouco passou para outras áreas. Que momento que você percebeu que aquilo, tipo, não vou ficar por aqui, eu vou para lá, sabe? Como é que acontece esse tempo de retorno? Não houve isso pra mim, tipo, não vou ficar aqui, vou pra lá. Tá. Você tá falando da minha transição do tempo de retorno no compliance? Não, se aconteceu, até me conheci se eu estiver errado. Não sei se aconteceu, tipo, eu saí do compliance e fui pro tributário, quero dizer isso, tá? Ah, tá, na minha transição. Né? É que me apareceu uma oportunidade muito boa, eu não queria sair do compliance. Entendi. De tanto que, quando eu fui buscar essa oportunidade, eu fui buscar essa oportunidade dizendo, posso ser coordenadora de compliance de vocês. O dono do escritório olhou pra mim e falou, quero você como nossa consultora de negócio. Eu falei, o que é isso? Não tinha vaga. Então, ele o compliance falou, abriu a porta para você. Sim, eu conversava muito com ele sobre compliance. Legal. Porque em Maringá ainda, acho que só eles faziam na época. E eu, né, mas eu era sozinha, então não tinha nem como competir. Eu queria crescer, eu queria vender o compliance, fazer o compliance para grandes instituições. E daí ele falou pra mim assim, não tem essa vaga aberta. Eu vou te falar sobre o que se trata. Se você disser que aceita, eu abro agora para você. Antes dele terminar de falar, eu falei, aceito. Ele ligou aqui em Curitiba, onde era a matriz, e falou, abre uma vaga para consultoria. Daí foi bem legal e deu certo. Então, foi uma oportunidade que apareceu e eu trabalhava com compliance também, nesse momento, nesse lugar, mas vendendo, né? Fazendo a prospecção. E foi assim. Tá, legal. Eu acho legal essa história, porque assim, a porta vai aberta por causa de uma especialização que você fez. Se você tivesse, talvez, sendo mais uma advogada empresarial, talvez não tivesse aberto a porta. Então, mesmo olhando para trás, a decisão de ser especialista, acho que foi o que te levou a e que me deu uma notoriedade legal, assim. O compliance foi bem bacana. Foi bem bacana. Bem legal. Deixa eu te perguntar ainda dentro do empresarial, o que você podia compartilhar das tuas experiências com relação às áreas que acabam sendo modismo? A gente falou um pouquinho, mas acho que é legal entrar um pouquinho nisso. Tipo, LGPD. Teve um momento da LGPD que, meu Deus, quem não tivesse uma especialização na LGPD ia passar fome. O japonês estava amanhã na minha porta aqui, batendo. Meu Deus, já estava todo mundo correndo atrás. Era a corrida pela LGPD. Agora passou, todo mundo viu que, nossa, infelizmente, né, a grande maioria não teve resultado, não ganhou dinheiro, as empresas grandes só que se preocuparam com isso. Pode ser que agora comece uma certa estabilidade, as empresas comecem a procurar, mas de maneira um pouco mais lenta do que se imaginou, né? Aquele caos que foi plantado não aconteceu. Aí estamos tendo agora a holding, né? Como você bem citou. Como é que você fica fora disso? E por que a holding vai falar um pouquinho, mas por que holding tá bombando hoje? Cara, acho que a Marília está falando melhor do que eu, né? Esses modismos que acontecem no direito empresarial. Não tem muito motivo. No Brasil, a manada vai, né? Tem um nome, o povo começa a seguir. Diferente. Vamos botar uma holding, mano? Exatamente. Mas é legal falar que tem uma holding, né? Se você for ver bem, fenômenos no Brasil não tem muito fundamento. Surge um negócio e todo mundo quer seguir. Aí o que realmente tem, por exemplo, tem um ou outro advogado no Brasil que é bombástico, que todo mundo sabe quem é. Que todo mundo sabe que não é o melhor advogado do Brasil. E o melhor mesmo ninguém conhece. Na minha opinião e na opinião o melhor vendedor. Gente, então assim, o que se parece é muito diferente do que realmente é. A holding traz um mega retorno pro profissional? Não. Mas todo mundo quer fazer. Por quê? Porque alguém disse que ganha dinheiro. Daí o povo vai e acredita. Quer vender. Agora, é realmente uma demanda super alta hoje no Brasil? Não tanto. Tem outras áreas que são muito mais. Mas é um ponto legal. Mas você tem essa experiência de saber que não tem uma demanda. Não tô falando que não precisa. Sim, claro. Não, mas sabe o que seria legal? Ficaria legal a nossa bio do Instagram, mano. Sim. Acho que seria bem legal. Proprietário, holding, empresarial, Trimind. Tem o Trimind Cast, tem o Trimind Jurídico, o Trimind E-Commerce. Caraca, uma holding. Mais ou menos isso. Isso é uma holding, mano. Eu já vi, vou botar no meu Instagram. Eu já recebi, não faz muito tempo, foi esse ano, um cliente daqui de Curitiba que nos procurou porque ele estava com despesas por conta da holding. Ele era um cara que não precisava ter feito holding.
A gente gravou um podcast anterior. Fizeram Porque pra a ganhar holding um você vai dinheiro. formar ali uma SA, não sei qual que seja a forma jurídica, depende, para ter depende. subsidiários ali. Não, Sim, depende então. do tipo societário. Não é necessariamente uma... É difícil uma holding ser uma SA, a não ser que já tem uma companhia SA que queira montar uma holding, mas geralmente as companhias SA já cresceram com a holding, né? Tá, boa. Então, do tipo societário depende. A gente gravou um podcast, tá recomendando, um podcast anterior, 73, na verdade, que o cara era um especialista em holding, ele fazia holding, eu perguntei para ele várias questões, puta, o que é feito hoje em termos de holding que não tá certo, que os advogados estão vendendo por aí que não pega, sabe, que a gente já sabe que lá na frente Com quem vai dar foi problema. Foi com o Maruan Tarbini, muito legal, tá bem bacana, ele conta detalhes, ele é bem especialista nessa área, ele aborda bastante essa questão no Instagram dele, tá bem bacana. Agora deixa eu dar uma pivotadinha, porque eu sei que a Marilis manja muito sobre carreira e ela fala abertamente lá no Instagram dela, dá muita dica legal. Inclusive, enquanto eu preparava a pauta, Marilis, eu vi que você falou sobre, teve uma publicação que eu achei bem bacana, que é a Era dos Profissionais Perdidos. Eu achei bem legal, porque você realmente soltou o verbo, vou pedir para ela contar um pouquinho. Como tem muito advogado recém-formado que nos acompanha, alguns que procuram ainda assim, né, carreira na advocacia, mudar de área, enfim, que a gente não vê nenhum problema nisso. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória até chegar, né, hoje no tributário, quem sabe que você passou por um grande escritório, conta um pouquinho das suas dicas e aí explica um pouquinho desse post que você fez. Que se eu te contar que esse post eu nem lembro que eu falei, sabe por quê? Porque eu tenho a ideia, eu peço pra fazer a arte, é muito engraçado que eu falo assim, João, faz uma arte dos profissionais perdidos. Ele, como assim, Marilis? Eu falei assim, eu quero um profissional perdido no meio do nada, só me dá essa arte que eu vou escrever. Aí ele me deu aquela foto. Perfeito. E eu escrevi, eu não vou em nota. Eu nem lembro do jeito que eu escrevi, mas eu devo ter essa ideia ainda, né, na cabeça. O que eu acho que é hoje o profissional perdido? Então. O povo tá tão atrás das mídias, tão atrás dos blogueirinhos, que não estão entendendo o que eles querem da vida. E outra, precisa ser muito rápido, precisa ser amanhã, porque o fulano já tem sucesso, o fulano já ficou milionário antes dos 30, tá todo mundo na Forbes antes dos 30, todo mundo casado e com filho, e eu ainda não sei direito o que eu quero da vida. Gente, nem o povo que já tá rico, realmente, com 60 anos, já não sabe o que é da vida, não sabe se quer aposentar ou se quer continuar no escritório. Quem dirá nós que estamos começando. Então, assim, o povo tá muito olhando pro lado. Eu acho que até o intuito do post deve ter sido esse. Sim, já muito essa. Olhando pro lado, sem entender qual que é realmente a sua habilidade, qual que é realmente o que você faz de melhor dentro do direito, realmente o que você fez do direito até agora. Você vai jogar fora porque tá todo mundo vendendo hold, você tem que vender hold. Então as pessoas não conseguem parar para entender o que elas fazem de melhor, o que elas geram de resultado. Para de olhar no Instagram, de ficar procurando referência no Instagram do povo que tá bombando, que tem não sei quantos mil seguidores, porque talvez essa pessoa não sabe direito. Daqui a pouco ela vai mudar. E olha que tem muita gente mudando de carreira dentro do Instagram. Sim. Não é errado. Eu tive uma transição de carreira e graças a Deus que foi minha virada de chave, foi meu divisor de águas. O errado não é você fazer essa transição. É você fazer essa transição porque alguém tá fazendo. Eu nunca fiz isso. Essa transição ocorreu naturalmente. Foi uma oportunidade que surgiu, por quê? Sim. Não surgiu, caiu no meu colo, porque eu tava super preparada. E eu falo, claro. Pra mim, eu acho que eu sou a maior admiradora de mim mesma. Porque eu sei o tanto que eu estudei, eu sei o tanto que eu busquei estar aqui. Eu não tive absolutamente ninguém. Até hoje, meu pai fala, você não quer estudar pra concurso? Não tive ninguém que me apoiou, assim, minha mãe, né? Minha família, claro, mas que falou pra mim assim, por que você não faz isso? Por que você não vai por esse caminho? Nada. Eu nunca tive esse tipo de ajuda. Sim. Eu olhava pra mim, a Marilis, e dizia, o que eu posso fazer de melhor? Igual eu falei pra vocês, eu fui pra São Paulo no evento sozinha, porque eu queria assistir a palestra de um cara top, porque dali ia me sair algum insight. E realmente me saiu. Então, começa a olhar pra você, o que você precisa fazer, não para as referências que a gente tem na internet. Então, acho que o povo tá perdido por causa disso. Talvez tenha sido esse intuito do post, tomara que eu tenha falado a mesma coisa que eu escrevi. Falou bem. Você falou o contrário disso. Mas não tem nada a ver. Foi bem legal, foi bem legal. Muito bom. Foi aquele desabafo, assim, se liga e cuida da tua vida, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, mais ou menos. E, cara, isso é questão do jurídico, né? Em qualquer área, hoje em dia, a era das mídias sociais, você se influencia demais. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, eu não sou do direito, você não dá uma mentoria pra mim? Eu falo, filho, essa tá mais perdida que o povo, né? Porque, gente, ela olha pra mim como uma referência de algo que eu não sou. Porque eu não sou, se ela não é do direito, eu não sou uma referência pra ela. Talvez de batalha na vida.
né, de como conseguir uma transição. Agora, dentro do direito, não. Mas voltando à pergunta que eu quero dizer. Sim, sobre a questão da carreira. As pessoas que estão procurando, assim, elas procuram carreira na advocacia, o que elas estão tentando entender, né? É entender como construir essa carreira. Tipo assim, eu começo no escritório, fico 3 anos, Legal. crio uma carteira de clientes, depois saio. Quais são as suas dicas de uma construção de carreira sólida na advocacia? Volta até nessa questão. A pessoa precisa entender o que ela quer. Ela é uma pessoa que gosta de rotina ou ela gosta de flexibilidade? Eu, a Marília, se me colocar numa rotina muito tempo num dia só, me dá 10 tipos de nervoso. Eu não consigo me estabelecer rotina, me estabelecer horário. Pra mim, não dá. Eu funciono muito correndo, eu sou muito dinâmica. Então, pra mim, CLT fora. Trabalhei com CLT, mas como era consultoria, era muito diferente, porque a gente precisava estar sempre em reuniões. Então, eu não tive esse problema. Eu comecei como autônoma, 2 anos, porque eu não queria advogar, né? Eu estudei para magistratura durante a faculdade, eu só estagiei com juiz, eu fui fazer IMAP depois que eu me formei, porque meu pai me fez prometer que eu só ia fazer direito se eu não advogasse. Sério? Calma aí, mas qual que era a lógica por trás? Ele fez direito, ele tentou ser advogado, só que meio que por uma obrigação do pai dele também, e acabou assumindo a empresa da família, porque ele odiou o direito. E meu avô até hoje fala que advogado é bandido. Ah, tá. Então, pra dentro da minha família, isso é difícil. Tem uma certa verdade. Tem alguns, eu falo pro vovô, eu concordo com o senhor, mas eu não sou. Tem as exceções. Eu tô numa minoria aí. Hoje em dia o pessoal tá diferente, mas uma parte não é. E então eles não queriam, assim, né? E eu falei, não, tudo bem, ser juiz é uma área legal. Só que daí eu comecei a advogar pra carreira jurídica e realmente amei. Era sempre que eu queria fazer. Larguei a EMAP e fui advogar. E eu comecei a receber muita indicação. E foi muito engraçado isso, porque como eu não entendia nada, sabe quem que me ajudou a advogar? Meu professor da EMAP. Eu larguei a EMAP para advogar, ele era juiz, eu ia no gabinete, ele me ajudava, ele pegava os documentos da Marília, isso é uma revisional. Imprime uma inicial de revisional para Marília, ele me dava um modelo, eu ia lá na salinha da OAB, descia no fórum isso. Peticionava, mostrava para ele, professor, tá certo? Não. Muda isso. Meu professor, juiz, foi pro meu professor na faculdade, na EMAP, que me ajudou a advogar. Aí eu fiquei 2 anos assim, ganhei um dinheirinho legal, só investia, estudava, curso atrás de curso. E aí até que uma hora eu falei assim, preciso entender a rotina de um escritório. Eu preciso entender como funciona, eu nunca trabalhei. E já estava em algumas comissões da OAB, participava muito da OAB, me convidaram, entrei no escritório como associada. Então saí do autônomo, fui para associada. Fiquei ali 4 anos e meio, saí para ir para CLT. Aí agora que eu tô num formato diferenciado. Então eu conheço todas essas opções. O que a pessoa precisa focar? Qual é o tipo dela, né? Qual é o perfil dela de trabalhar? Tanto de rotina quanto de salário. Eu quero o quê? Eu quero investir para daí ter um escritório, ou eu quero trabalhar no escritório de alguém que já está pronto para eu adquirir experiência. O que é mais importante para mim agora? Experiência ou remuneração? Eu tive essas 2 fases. Experiência, a gente sempre vai ter, né, ao longo da vida. Mas, em um determinado momento, a gente precisa optar por experiência ou remuneração. Perfeito. Como fazer isso? Aí a gente vai entrar numa conversa também aqui. Sim. Deixa eu te perguntar nessa raciocínio, assim, é bem difícil o advogado se posicionar como consultor de negócio. A gente sabe que existe um pouquinho, ainda mais as mulheres, né? Um pouquinho de preconceito no sentido de dizer assim, não, mas eu não faço a parte comercial, né? Porque é mais romântico fazer a parte, né, do intelectual ali. Exatamente. O que você diria, Marisa? Até porque acho que uma vez eu perguntei, não me conhece se eu estiver errado, quando a gente almoçou, eu perguntei pra ti, mas em que momento que você falou, não, eu vou ser vendedora mesmo, porque eu sei que dá pra ganhar uma boa grana. Então, acho que de maneira bastante transparente, assim, o que me ficou claro, assim, né? Tipo, cara, eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso aqui e sou feliz fazendo isso, né? E dá pra ver claramente que você é feliz fazendo isso. Pra que eu vou ficar fazendo aquilo ali só porque é mais bonito, porque é mais romântico, né? Como é que é essa relação pra você? Eu não sabia que isso existia, né? Então, esse primeiro escritório que eu fui chamada para trabalhar depois de autônoma, o dono sentou comigo e falou assim, eu quero que você seja mais comercial, a gente não tem como te deixar só no comercial, a gente não tem essa equipe aqui, mas eu quero que você trabalhe mais nas empresas, faça mais reuniões, eu nunca vou esquecer, ele é um japonesinho, ele falou pra mim assim, eu falei pra ele, eu não sei nada, né, porque eu nunca trabalhei no escritório, mas eu aprendo rápido. Aí ele falou pra mim assim, você tem algo que eu não consigo ensinar, comunicação. Você nasceu assim, e isso a gente não tem aqui dentro. Tudo que você precisar de bagagem,
de experiência, né, do direito material em si, nós vamos te ensinar. Aí eu falei pra ele, eu aprendo, porque eu amo estudar. Ele falou assim, eu sei. Que dentro da OAB, né, eu fazia um monte de coisa, então todo mundo já meio que sabia que eu era bem dedicada. Mas essa sua essência, ele falou pra mim, essa sua essência eu não consegui ensinar pra ninguém. É isso que eu preciso aqui dentro. Eu falei, ok. Ele começou a me ensinar a vender, só que era muito pouco, porque não tinha essa área, e o escritório era muito carente, então eu não conseguia evoluir. Até que essa outra consultoria grande me chamou para fazer isso. Então eu não sabia que existia, tipo, um lugar que o advogado fazia só isso. Entendi. É a figura do gerador E de me negócios apaixonei. no Aí escritório, sim eu falei, não, nunca mais quero peticionar. E eu amo peticionar, vocês acreditam? Amo escrever, eu amo a audiência. Só que o meu resultado forte, sem dúvida, é na prospecção e no atendimento ao cliente. Uma pergunta indiscreta, porque assim, muita gente não faz ideia, inclusive quem tá nesse momento assistindo o vídeo de carreira na advocacia, não faz ideia. Então é legal a gente falar, às vezes, porque ele está começando, ele fala assim, não, peticionar é mais romântico, é lindo, a execução, mas e aí, quanto ganha um consultor de negócio, quanto ganha não precisa entrar em detalhes dos números, mas tipo, ó, cara, você quanto vai ganhar mais, né? 3 vezes mais, só para você ter uma noção, assim, do que ganha um advogado júnior, porque a gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre quanto ganha um advogado, e sempre é muito polêmico, porque ganha muito pouco, essa é a verdade. Então a gente sabe que um bom consultor de negócio ganha muito mais. Conta o que você puder contar sobre isso, fala assim, cara, e além disso, você ganha muito mais lá na frente, sabe? Como que você não anda mais de carro, só por cima, helicóptero, avião? Qual foi essa transição? Qual foi o caminho? Bom, eu troquei de carro depois, né, que eu entrei na consultoria de negócios. Aí, ó, viu? E não, mas brincadeiras à parte, você, antes de entender quanto você ganha, você precisa saber o quanto você é capaz de retornar para a empresa. Eu tenho bronca de quando o advogado vem no meu Instagram e pergunta, porque eu tô ganhando pouco. Quanto que você devolve para a empresa? Pro escritório que você trabalha? Você quer ganhar em cima do quê? Peticionar? Qualquer um peticiona, gente. Vocês precisam saber trazer retorno. E o consultoria de negócios precisa trazer retorno para ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro porque o escritório me paga, eu ganho dinheiro porque eu pago o escritório. Você traz dinheiro, né? Você vende e ganha uma comissão, simplificando para quem está ouvindo, né? Que é a famosa comissão. Então, assim, também depende só de mim. Se eu não trouxer, eu ganho 0. Então, basicamente... Mas o teu perfil, como você bem disse, né? O perfil comunicador ali já te ajudou bastante a entrar nisso de cabeça. Mas para a pessoa que... Você diria que isso é só para esse tipo de perfil? Ou para a pessoa mais introspectiva, mais o advogado tradicional, intelectual, técnico ali, ele também pode fazer essa transição de alguma forma? Ai, não sei. Seja sincero. Eu acho que não sei se consegue, porque eu já trabalhei e eu tenho tentado contratar para essa área, é muito difícil. Porque se você realmente não tiver essa disposição para falar, para se comunicar, para se apresentar e para se posicionar, o fator principal do consultor de negócio é posicionamento. Para fazer negócios, você precisa se posicionar. As pessoas precisam saber que você faz aquele tipo de negócio. Se eu não quiser aparecer, se eu não quiser me posicionar, eu fico atrás do computador peticionando. E nós precisamos muito dessas pessoas excelentes, que são analíticas, que são detalhistas, que gostam de pesquisar, de estar ali. Eu não quero sair de trás do meu computador. Então, essa pessoa eu realmente não acho que tem perfil para a consultoria de negócios. E pode ser uma pessoa que vai crescer muito dentro do escritório e que vai ganhar tanto dinheiro quanto o consultor. Para passar uma dica, assim, o que você olha, por exemplo, quando você está contratando alguém, né? Que a gente contrata vendedor também, a gente tem, cada segmento tem, né, uma forma de olhar para vendedor. O que você olha geralmente? Assim, que pergunta que você faz? Nunca vejo nem o currículo, nunca vejo nem o que fez, o que faz. Não dá para ver, né? Não. Eu vejo tanto de vontade que ele tem naquilo. Tá. Tanto de vontade mesmo, tipo, o brilho no olho. Sabe quem me ensinou isso? Jorge Paulo Lemann. Quando eu tive uma oportunidade de conversar com ele, ele me falou, olha sempre o brilho no olho. Olhe sempre o brilho no olho e sempre venda dinheiro. Venda um retorno financeiro. Então, se eu vejo que a pessoa tem essa capacidade de saber gerar negócio, porque saber gerar negócio é muito legal. Você ajudar uma empresa, você fazer muito legal mesmo. Uma empresa que está no sufoco, você conseguir um obrigado do tipo assim, nossa, é como se fosse uma pessoa que estava no hospital e você curou ali, né? Achou a doença, tratou e curou. É maravilhoso. Só que tudo isso dentro do empresarial, o retorno não é saúde, é dinheiro. Então, eu preciso, qualquer coisa que eu venda, e dentro do direito é muito difícil, porque no jurídico a gente não traz esse retorno. Uma tese, ela vai trazer lá no fim, só que antes disso tem 10
tipo de despesa. Então, como trazer esse retorno? Aí é muito do consultor de saber fazer isso acontecer. Então, se eu vejo essa perspicácia, se eu vejo que a pessoa tem... Mas se eu vejo que a pessoa tem colete, ele tem que comprar o colete. esse jogo de cintura... No final você vai comprar um lanche, mas a lanche tem que tem pagar prazo, essa taxinha aqui, que tem um você prazo quer de o colete, entrega de viu? 5 anos, mas o colete você tem que pegar hoje. Exato. E assim, tem gente que tem capacidade de vender um negócio que não dá retorno financeiro e encontrar uma possibilidade de dar. Fazer o cara pagar e sorrir ainda. Pagar e sorrir. Exatamente. Mas assim, efetivamente dar o retorno. Não tô falando que é pra ludibriar ninguém. Não, faz bastante sentido. Deixa eu entrar num bloco final aqui, porque eu sei que você manja bastante, dá para ficar uns 2 dias falando aqui. Marketing jurídico no Instagram, tá? Você tem um engajamento super legal lá no Instagram, tem quase 10 mil seguidores, acho que é isso, né? Mas o que me chama a atenção é principalmente a tua abordagem ali, você o tempo todo ensina, né, sobre direito empresarial, então conta pra gente um pouquinho dos bastidores, né, de como você consegue se manter tão ativa, o que funciona e o que não funciona, e principalmente aquilo que os advogados pensam muito, tipo, mas se você ensina como advogado prospecta no direito empresarial, você está ensinando teus segredos e tal, como é que é isso? Eu não ligo pra concorrência, eu gosto da concorrência, né? Pra mim a concorrência serve tanto pra fazer um benchmarking quanto pra balizar o meu trabalho. Então, eu não ligo, até mesmo porque tem muita concorrência ruim que acaba fazendo com que o empresário me veja com bons olhos. Então, realmente, concorrência pra mim não me importa de apresentar o que eu faço. Óbvio que eu não vou no Instagram, nunca vocês vão me ver fazendo o meu trabalho. Eu falo sobre, agora eu fazendo, ninguém vai ver. Então, é algo mais interno mesmo. Só que, a respeito do Instagram, é engraçado porque eu fiquei quase 2 anos sem Instagram, né? Eu desativei meu Instagram por conta da transição. Porque eu queria realmente me especializar forte e eu não queria que nada me distraísse. Então, para eu me tornar o que eu me tornei num período rápido, eu precisava acabar com as distrações. Então, eu desativei meu Instagram. O que, na época, foi muito prejudicial, porque eu tava numa levada de dar palestra no Brasil, de vender curso. Em 2018 ninguém vendia ainda, e eu vendi bem na época, que é Compliance e Governança Corporativa. Então foi uma decisão de sacrificar um pouco as mídias em nome do que eu queria me tornar. E que depois eu voltei. Então agora o Instagram tá super me castigando, tá? Se vocês não quiserem ser castigados pelo Instagram, não desativem, porque eles não entregam, é baixo, eu tô tentando tudo de novo, bem orgânico, por isso que diminuiu bem. Quando eu desativei no início de 2018, eu tinha 13 mil e alguma coisa de seguidores. Na época era bastante pro direito, porque não podia ainda, né? Sim. 3 anos atrás, mais ou menos, não podia falar tanto assim como é hoje, então quase ninguém falava. Então era um número bom. E o que eu acho importante para quem quer se posicionar no Instagram, gerar conteúdo de valor. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Sobre o que é esse gerar conteúdo de valor. Para mim é ensinar algo que a pessoa não saiba. Ou que a pessoa saiba, mas que ela possa aprofundar com o que eu possa dizer. Não ligo de falar sobre prospecção empresarial, falo bastante. Quem for ver, eu gosto só de falar coisas práticas. Difícil me pegar falando teoria do direito empresarial, até mesmo porque tem grandes nomes que ensinam a teoria do direito empresarial dentro do Instagram. A prática já é mais difícil. Eu acho que eles têm essa mentalidade, não vou ensinar essa prática porque vou gerar concorrência, vou criar concorrência. Eu quero pessoas boas, até porque eu quero pessoas boas que trabalhem comigo. Eu acho que a gente precisa de gente boa mesmo trabalhando dentro do direito empresarial no Brasil, dentro do direito tributário, e realmente a mídia tá fazendo isso aqui, tá vendendo algo mais fechado. Não, gente, vamos ensinar o povo a praticar mesmo, vendendo só teoria. Como que o povo vai conseguir entrar num escritório? Sim, muito bom. Perfeito, perfeito. Agora, Então, deixa eu te perguntar, com relação ao teu posicionamento, você sempre fala sobre direito empresarial e ensina, né, como as pessoas devem prospectar, mas a verdade é que a grande maioria dos outros advogados vendem curso e fazem outras ações em razão de aproximar outros advogados, porque você acaba ensinando um assunto que interessa para advogados e não para clientes. Então eu queria te perguntar assim, você já conseguiu ter retorno, por exemplo? Como é que você enxerga essa questão de retorno de cliente versus advogado? Tipo, eu ensino outros advogados, então os clientes me veem bem a partir disso. Isso que benefícios sim, é que legal. você tem assim, em razão disso? Você acaba se tornando uma autoridade naquele assunto, né? Eu Se acredito ela ensina assim. outro advogado, ela é melhor do que os outros advogados. Essa é a lógica. Pode ser. Até poucos Quem tá no meses. palco é melhor que quem tá embaixo. Até poucos meses atrás eu falava, meus clientes não estão no Instagram, meus clientes não estão no Instagram. Eu acho que de tanto falar isso, quando eles começaram a entrar. Porque eles me seguem e eles me mandam, eles reagem. Esses dias eu falei sobre um caso prático de algo que aconteceu, ele me mandou, adoramos, doutor, um monte de palminho. Eu falei, meu Deus, ele viu que era dele. Claro que eu não cito o nome. Claro que eu não cito o nome. Mas, tipo assim, eles estão seguindo, eles gostam, eles acham super legal a forma que eu ensino. Inclusive, teve um deles
que começou agora a fazer curso de compliance. Tanto eu falar de compliance, ele vê minhas coisas, ele falou assim, Marilis, achei super interessante, tô fazendo um curso. Falei, gente do céu, você, pelo amor de Deus, você já faz muita coisa, você não vai querer implantar compliance sozinho dentro da empresa, você me contrata. Falei, você pode fazer o curso que você quiser, mas você não perde contrato comigo não, né? Ele deu risada. Então assim, eles veem isso com bons olhos sim. Já fui procurada por empresas, através do Instagram, pouquíssimas empresas que não são muito nosso público-alvo, mas que daí, se não é o nosso público, eu direciono, eu dou, né, um amparo. Agora, algo que aconteceu muito legal também foi um empresário que ele é muito ligado a uma instituição de ensino, e ele me viu falando sobre gestão de negócios, falou para essa instituição, ele entrou em contato comigo, e daí pediu se podia passar meu contato para a instituição, falei que sim. E até esse fim de semana eu iniciei dando aula no MBA, de gestão financeira, controladoria e auditoria, que é uma das maiores instituições hoje do Brasil. Foi bem legal. Então, assim, o empresário tem esse contato, achou super legal. Ele é coordenador, né, do curso também. Então, gera uma autoridade. A exposição traz outros negócios que um não apenas diretamente né? cliente, né? É o que você está trazendo. É que todo mundo fica pensando assim, tipo, vou fazer o marketing jurídico no Instagram e os clientes vão me procurar. Na verdade, vai rolar muita parceria, vai rolar convite para dar aula, vai rolar outras situações. Mas aí eu vou te contar algo engraçado, né? super legal. Tem uma empresa que faz 4 anos que eu tentava prospectar. Empresa enorme da minha cidade. Dentro desse curso, o diretor financeiro estava participando. Tô com a reunião marcada. Por Deus. Olha que beleza. Mas eu acho que assim, é interessante porque as pessoas desistem muito rápido quando ela foca no resultado nas mídias sociais, né? Vou entrar, vou fazer aqui, 6 meses de posts consistentes, saindo stories todo dia. No final de 6 meses, você vai fechar tantos mil reais em contrato, eu continuo. Se eu pensar assim, quem trabalha na consultoria de negócios nem tem esse raciocínio, sabe por quê? É tão difícil prospectar, gente, você tem que ter tanta paciência. A Michelle, né, que é a nossa CEO, ela fala, a principal característica da Marilis é a paciência. Porque por mim, o cliente pode me dar 10 chutes, amanhã aparece uma oportunidade legal, eu tô lá, oi? Eu dou um jeito. Não desiste fácil. Até conseguir, pode demorar 10 anos. Legal. Se é um cliente meta, onde eu vou... Marilis, deixa eu te perguntar sobre o conteúdo ainda. Muita gente entra em contato, né, com a Trimind, por exemplo, querendo contratar o trabalho que a Marilis faz na rede social dela. E a gente explica para o cliente, né? Exemplo, né? Tem vários advogados que fazem um conteúdo sensacional. E aí eles querem contratar isso, eles querem terceirizar um conteúdo super bacana. Só que esse terceirizar, a gente geralmente explica, cara, não tem como terceirizar porque o que é muito bom está na tua cabeça. A gente vai conseguir colocar uma informação que é interpretativa, que alguém aqui internamente que entende direito, tem vários advogados vão colocar, mas você nunca vai conseguir transferir aquilo que está na tua cabeça. Explica um pouquinho para as pessoas que vão entrar no seu Instagram e depois vão ver aquele conteúdo maravilhoso, o que você faz, o que você terceiriza, o que você acha que é terceirizável e o que não é. Para mim, o que é super terceirizável é nada do que eu tenho expertise, é tudo que eu não tenho expertise. Corrigindo. Então, assim, eu, a Marilis, nunca estudei como e nunca tive interesse em estudar como fazer o marketing digital em si acontecer. Então, eu contrato alguém para fazer isso. A única coisa que eu tenho é ideia, é criação. Ponto. Criação do conteúdo. O conteúdo que a gente fala é o texto, é o vídeo, é a informação que vai ser transmitida. É só a informação. Perfeito. O resto, tudo planejamento, como faz a arte, não sei que lá onde que faz, isso aí eu não entendo nada. Perfeito. A execução, né, operacional em si, exato. Terceiriza. Mas a ideia estratégico fica na tua cabeça. O conteúdo é meu. Perfeito. O conteúdo eu gosto de criar. Todos os meus posts eu desenho em um papel. Os posts que são assim, quando você for ver ali, modelos de negócio, eu desenho a franquia, as setas, como que eu quero que escreva. Página 1. Página 2. Eu desenho, tiro foto e mando pra ele. Eu quero que faça exatamente assim. E se eu não gosto, eu mando refazer de novo. Até fazer do jeitinho que eu quero, assim, do jeito que tá na minha cabeça. Você sabe como quer, né? Eu quero que apareça o jeito que tá na minha cabeça, mas não sou eu que faço a arte. Mas esse é um esforço maior que normalmente os advogados querem fazer, que é só assim, coloque coisas no meu Instagram que vai gerar engajamento, vai falar como se fosse eu. Parece que seja que sou eu falando ali, né? Não. É possível terceirizar essa parte, né? Eu quero que pareça eu, mas eu mostro como que eu quero que pareça eu falando mesmo, mas né? Mas é porque você criou. Né? Exato. Ficar... porque quando eu comecei a fazer isso, o menino olhou pra mim e falou assim, você quer que eu crie? Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, os conteúdos. Eu falei, como assim criar o conteúdo? Você é... você estudou direito aí? Não, eu esqueci o nome. Social Media? Social Media. Eu falei assim, mas como você vai saber? Ele falou, que tem gente que pede pra gente. Eu falei, falar sobre direito? Ele falou, falar sobre direito. Tem gente que dá nutrição que fala...
Falei, gente, como que alguém vai dar essa incumbência pra pessoa? Que horror. Falei, não, imagina. Eu gosto de criar, né? Sim. Eu amo. Dá pra ver claramente. É a parte que eu mais gosto. Né? Conteúdo criado por alguém que a pessoa ela tá terceirizando e a pessoa que tá realmente autêntico ali, né? O teu conteúdo é bem autêntico. E eu quero que a pessoa que leia entenda. Sim. Você acha que o menino vai saber fazer isso? Não, com certeza. Ele não é, assim, ele Nem não deve tem porquê, ser. né? Você vai ter mais trabalho revisando do que se fosse criando. Agora, o que funciona? As pessoas perguntam muito sobre assim, o que funciona e o que não funciona. Por mais que o Instagram, você já comentou, né? Você esteja sendo prejudicada pelo algoritmo de alguma forma, o pessoal pensa muito em Reels, tem muita gente, muito advogado fazendo dancinha, fazendo Reels, tem advogado que publica mais no Stories, tem advogado que vai mais pro feed. O que você gosta mais? O que você já viu que funciona e o que não funciona para você? O Reels, eles vão muito bem. Eu não gosto de fazer dancinha, porque eu não gosto. Porque daí eu tô lá dançando, aí eu chego num cliente, os clientes me acompanham, eu não acho que é interessante. Eu, a Marilis, pra mim, né? Não tô falando que é errado, gente. Cada um dança, rebola onde quiser, da forma que quiser. Você faz o que você quiser pra você vender. Pra mim, não funciona assim. Então, eu não gosto. Mas eu faço esses Reels mais informativos. Eu fiz fazendo uma piada, tipo, brincando, que deu 109 mil visualizações. Eu falei, gente, como o povo brasileiro gosta de uma besteira, né? Mas foi um só, o resto é tudo informativo. É que como eu não tenho vergonha de aparecer, eu gosto, eu tô andando na rua, eu começo a falar nos stories, eu tô no shopping, eu andando com os nossos diretores, e eles são mega tímidos, eu tô fazendo os stories, eu já mostro eles levam um susto, então eu não tenho vergonha, então eu gosto de falar. Você explora a ferramenta no todo, assim, você aproveita tudo que ela possibilita. Exato, eu faço bastante conteúdo de GTV, daí quando o conteúdo é mais denso, tem mais informação. Perfeito. Legal. E o que você diria para finalizar, dicas com relação a esse posicionamento ali, né? Como é que a pessoa faz um planejamento, por onde que ela começa, para quem vai dar os primeiros passos, ou para quem está fazendo e não está tendo resultado, assim, sabe? Para quem não é natural no Instagram. É isso aí, eu ia começar por isso aí. Seja natural. Você nunca vai conseguir ter um resultado de algo que você não é. Não existe. Por isso que as pessoas não estão conseguindo ter resultado, porque elas estão perdidas. Elas não conseguem ter competência, domínio do que elas estão falando. Então, elas nunca vão vender nem no Instagram, nem fora do Instagram. Agora, no marketing digital, acho que é muito importante você entender para quem você está falando e pensar como essa pessoa vai olhar o seu conteúdo, ela vai receber aquilo. Você está falando na linguagem da pessoa? Eu procuro muito isso. Porque muitas pessoas que me seguem são novos advogados ou advogados que estão em transição de carreira vindo para o empresarial. Então, precisa ser uma linguagem bem mais fluida, bem mais simples mesmo. Então, procurar saber qual é o seu público, a melhor forma de se comunicar com ele e aparecer também. Bem Acho legal. que é importante aparecer. É engraçado, né? Porque mídias sociais você pressupõe que você vai se conectar com pessoas, não com empresas, né? Você pega grandes empresas que estão criando personagens ou deixando mais pessoal as relações nas mídias sociais. Sim. E daí, um advogado que já é uma profissão personalíssima quer fazer o Instagram dele 100% profissional? Tipo assim, não precisa, né? Não é o que funciona. Sim. Legal, muito bom. Marilis, sensacional, uma baita aula. Falamos sobre vários assuntos aqui. Você entregou ouro, como sempre, né? Você entrega lá no Instagram. Vou pedir para você deixar mensagem final e como é que as pessoas te encontram. Eu falo aqui? Sim, você faz. Melhor. Meu nome é Amarilis Tissei, né? Como tá bem assim no Instagram, bem assim, bem simples. AMARYLLS. Tissei, TISSI, é assim que vocês encontram. E tem o meu canal também no YouTube, onde eu falo sobre essa prática no direito empresarial, sobre gestão de negócios, porque eu não acho que o advogado empresarial precisa saber só de direito, ele precisa ter a noção de gestão também. Então, todos esses aspectos eu trato melhor no YouTube, com mais detalhes. E muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, obrigado. Primeiro, agora que você já sabe como prospectar clientes na advocacia, você pode pedir um emprego lá na Melody. Eu queria fazer uma holding. Vamos falar da Peça um emprego lá para os seus pais e vai trabalhar lá para negócios. Brincadeira à parte, para você que está nos ouvindo, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever, depois corre lá no Instagram. Também aqui na descrição vamos deixar o Instagram da Marilis para ficar fácil, segue ela lá, ela publica sempre muita coisa legal. Antes de fazer a pauta aqui, muita coisa eu olhei, tirei de lá, ela realmente compartilha aquilo que ela está falando, tá? Então não é terceirizado, você vai ver que o conteúdo é em essência, né? É um conteúdo bem autêntico. Então segue ela lá que você vai gostar bastante. E aí você já sabe, né? A gente se encontra aí nos próximos podcasts. Um abraço. Valeu! Falou! Obrigada!